Bom dia. Bom, eu tinha dito no vídeo anterior que eu ia intercalar com alguns outros destinos e depois eu voltava para outra parte da Inglaterra que eu não tinha comentado com vocês, né? Falei que era a parte sul, que tinha bastante coisa para falar, mas alguns seguidores nossos chamaram, falaram: "Ah, não, continua para não perder a sequência do vídeo, como foi a do navio, né, que eu fiz a parte um de dicas gerais e a segunda o que eu passei, né, em vários cruzeiros". Então eu resolvi fazer a segunda parte do vídeo da Inglaterra, agora saindo de Londres em direção ao sul. E nesse tem um lugar especial que foi onde eu morei, né? Então vamos por trajeto, por horário, uma sequência lógica de novo, né, de trânsito, para se você tiver de trem, tiver de carro, uma sequência lógica de trajeto, de forma que você faça um trajeto circular e volte para Londres, demorando o mesmo número de horas que você foi para o primeiro destino. É uma coisa mais ou menos circular. Então vamos lá, estando em Londres, tá? Vocês já fizeram a rota norte, estão em Londres de novo. 1h30, mais ou menos, tanto de carro quanto de trem, se chega a Brighton. Brighton tem algumas coisas bacanas. Lá foi a minha primeira experiência com cerejas, né? Então, aqui no Brasil, 20 anos atrás, 25 anos atrás, tanto quanto hoje, cereja era uma fruta muito cara, porque ela era importada, enfim, as melhores eram as importadas. Quando nós chegamos na estação de trem de Brighton, não sei se vocês conhecem, aqui na Praça da Sé tem aqueles carrinhos de madeira, o pessoal vendendo frutas, eles cortam na hora. É uma coisa bastante simples, de gente bastante simples, mas lá é muito comum vender fruta na rua. E assim que a gente saiu da estação de trem, tinha um baita de um carrinho de madeira enorme, coberto de cereja. Eu fiquei alucinada, porque eu adoro frutas vermelhas todas. E eles colocaram assim de mãozada, sabe? Encheram um saco de papelão de cereja. Eu passei o dia andando na rua e comendo cereja. E a preço de nada. O preço era ridículo, o que a gente paga aqui é um assalto. Então, minha primeira experiência bacana em Brighton foi com as cerejas. A gente pegou a época de inverno lá, não um inverno muito rigoroso, mas era uma época bacana para cereja e realmente eu me esbaldei. Foi a primeira impressão boa que eu tive na saída da estação de trem, já foi com as cerejas, né? Brighton, ele tem duas coisas bem legais. A primeira, que tem o Royal Pavilion, que ele foi a residência do príncipe de Gales, o príncipe George, na época de 1800 e pouquinho. Eu vou colocando fotos, né, como eu faço sempre, para vocês terem ideia da magnitude do lugar, da parte interior, como ele foi a residência do príncipe de Gales, não é mais hoje, né, que hoje é Windsor. Então, ele é aberto à visitação, tem um monte é considerado um ponto turístico, então eu vou colocando fotos para vocês à medida em que eu for falando. É um lugar espetacular, é exuberantérrimo, é chiquérrimo, a decoração interna, assim, não tem o que falar. É um lugar lindíssimo que vale a pena visitar. Brighton tem também um pier famoso, que é muito parecido com o pier de Santa Mônica, na Califórnia. Eu vou mostrar foto pra vocês, ele é um centro de entretenimento noturno, basicamente. Então tem pubs, tem um parque de diversões, que é sazonal, né? Às vezes eles montam alguns brinquedos diferentes, mas é um negócio bem bacana. Ele lembra bastante o Pier de Santa Mônica. Mas é engraçado que lá nas cidades do sul de Londres, várias delas têm pier. Várias delas optam por esse terreno avançado, né? Às vezes é um artificial, inclusive. Eles montam esse centro de entretenimento e isso é muito comum na cidade de litoral do sul de Londres. Brighton é uma delas e o pier de Brighton é um dos mais famosos, com certeza. Bom, de Brighton, é uma cidade bacana para conhecer, para passear, para ver as construções, mas o que chama muito, muito atenção, e é uma coisa que dá para fazer bate e volta, né? Isso é sempre coisa. Eu estudei lá, então eu não tinha muito tempo para ficar viajando a lazer. Então a gente fazia tudo vai e volta num dia só, né? Então Brighton é um dia que dá para conhecer o Royal Pavilion, dá para ir no pier, se você for de dia, ou se você for passar mais de um dia, pernoitar lá, conhecer o pier à noite, que é bem legal, e encerrou o passeio. Segunda cidade é Arundel, só que onde eu morei, Worthing, fica no meio do caminho. Então a cidade onde eu morei, eu vou até colocar pra vocês que eu achei muito bacana. A escola onde eu estudei chamava EFA School. Hoje a EFA é o mesmo prédio, só que ela mudou de nome pra CSA Language School. E na mesma rua, ela tá na mesma rua, era a 825, era 824, era a A24, né? E eu lembro que eu saía da escola quando a gente era na rua da casa onde eu morava.
E à noite, quando a gente voltava do pier de Worthing, que tinha uma baita discoteca, assim, no final do pier, era a discoteca que a gente ia quase todo dia, uma baderna à noite, a minha casa ficava depois do cemitério, e as ruas não eram muito iluminadas. Então eu era a penúltima casa, então todo o grupinho ia voltando junto da escola, sobrava eu e mais um menino, o Arnaldo. Nós voltávamos juntos e na hora de passar no cemitério, o toque-toque do salto no chão fazia um eco, era apavorante. Então, assim, toda noite que a gente voltava pra casa, eu corria na frente do cemitério porque não tinha motivo nenhum. Porque é uma cidade super segura, pequenininha, mas imagina, né? Uma pessoa com 17, 18 anos, sozinha à noite, passando na frente de um cemitério, não é a coisa mais divertida do mundo, né? O Worthing realmente não tem o que fazer, tá? Então eu vou pular a cidade onde eu morei, só coloquei aqui foto pra vocês terem uma ideia da escola onde eu estudei, onde eu estudei inglês e tudo, a cidade onde eu fiz o intercâmbio. De Brighton pra Arundel, dá mais ou menos 1 hora, tanto de trem quanto de carro. Então todos esses trechos que eu vou falar pra vocês, eles não fazem diferença entre trem e carro e todos eles podem ser feitos com as duas opções. Então Arundel fica na província de West Sussex. É uma cidade medieval, numa área rural. O que tem pra ver lá é o castelo de Arundel. Ele é visitável, todos eles, você vai ver, todas as localidades da Inglaterra tem algum castelo importante, alguma catedral, mas que tem alguma história a mais. Mas Arundel é bacana justamente por ser muito rural e ter esse castelo maravilhoso dentro. É um castelo visitável como todos os outros, tem um monte de mobília preservada, tem aquelas cancelinhas, né, com cordas para não passar dos limites, mas pode tirar foto. É um lugar super gostoso para passear. Como ele tá no caminho de Chichester, então vale a pena porque é um passeio bacana. Por quê? Porque Arundel, ele tá a só 20 minutos, ou de carro ou de trem, da cidade de Chichester, que fica também em West Sussex, e lá tem um monte de coisa pra fazer. Chichester tem o seguinte, ele tem a principal atração de lá, vamos dizer assim, o principal ponto turístico, é uma catedral dedicada à Santíssima Trindade. Eu não sei se vocês sabem o que é o stained glass. Stained glass é como se fosse um mosaico. Assim, ela é uma catedral muito antiga, mas eu vou colocar pra vocês aqui foto dos mosaicos. No fundo da nave tem um mosaico bem grande, que é dedicado à Santíssima Trindade, e 3 mosaicos individuais embaixo. É a coisa mais linda que eu já vi. Eu gostava de entrar nas catedrais, muito embora eu não seja católica, mas eu gostava de entrar nas catedrais para ver os mosaicos, para ver os vitrais. Eu achava as coisa mais linda do mundo. Vitral, eu acho a coisa mais linda do mundo. Vocês vão ver essa daqui de Chichester, é espetacular. Eu vou colocar a foto para vocês terem uma ideia, tá? Uma outra coisa interessante na cidade é que tem um lugar chamado Market Cross. Antigamente, o nome era Buttercross. Ele fica na interligação das quatro avenidas principais da cidade. Então é uma construção que é oitavada, se não me engano, bem no meio do cruzamento dessas ruas, que hoje são ruas de pedestres. Antigamente era um lugar que era um centro de comércio, de mercado. As pessoas se encontravam em torno deste monumento para fazer negócios. Então, chama-se Market Cross, porque muito embora hoje não tenha market nenhum lá, né, não tenha comércio exatamente naquele ponto, mas é um lugar histórico, tem um relógio no alto, então se você das quatro avenidas que ficam no cruzamento, ele fica bem no meio do cruzamento, né, então de qualquer uma das 4 pontas você consegue enxergar os relógios, e é um marco da cidade, vamos dizer assim, todo mundo que vai lá tira foto no Market Cross. As ruas são bem estreitas. Eu lembro que na época minha mãe colecionava aquelas miniaturzinhas de casinhas. Então eu lembro que as ruas não tinha largura de um Fiat Uno. Era muito estreita, paralelepípedo, era bem... Pra andar de carro lá não dava. Então a gente andava tudo a pé. E nas ruazinhas era tudo estreitinho. Tinha um monte de lojinhas com vitrines. E com aquelas miniaturazinhas de casas antigas, de casas desse estilo rural, medieval. Era muito bacana, muito bacana. Eu lembro, agora lógico, tá muito mais moderno, as ruas são mais largas. Então é bem diferente da época que eu tive lá, mas é muito bacana. Que tem mais lá? Bom, lá, Chichester, acho que basicamente é isso. A Catedral da Santíssima Trindade, eu mostrei pra vocês os vitrais que são maravilhosos, o Market Cross.
as ruazinhas, dá pra passear a pé, o centro, onde tem todas as coisas visitáveis que valem a pena nesse lugar, dá pra ir a pé tranquilamente. E também, visita de um dia é bem suficiente. De Chichester, a gente vai pra Winchester, 1 hora, tanto de carro quanto de trem, quase o mesmo tempo, vamos dizer, em média 1 hora. Ele fica já numa província diferente, fica em Hampshire. Esse é legal porque ele tem uma catedral que é a maior catedral em comprimento da Europa. Ele tem, é uma catedral gótica, ela tem de nave 24 metros de comprimento e ela tem uma cripta que na época de chuva, a cripta é subterrânea, né? Na época de chuva, ela fica floated, que eles falam, né? Ela fica submersa. Então, vocês vão ver a foto, é uma escultura nessa cripta. E quando sobe a água com as chuvas, ela fica submersa até, vamos dizer, o joelho da estátua, né? Então, é uma parte que fica realmente afogada. É uma cripta que fica afogada. E a catedral é linda. Ela normalmente não tem uma decoração, mas quando tem algum evento, eles enchem de flores, de bandeirolas. Então, por dentro ela fica muito bonita, mas o bacana é que como ela é gótica, ela tem aqueles telhados naquele formato, né? E você vê a nave, assim, é muito longa, é muito um lugar lindíssimo. É uma das maiores da Europa, né? Como eu disse. Então, essa é uma que vale muito a pena visitar. Uma outra coisa bacana é que lá em Winchester tem os restos do castelo onde morou o rei Arthur, da Távola Redonda. Então, a távola hoje, ela é pendurada numa parede, porque o castelo tá muito em ruínas, né? Muitos pedaços, assim, não foram preservados, mas ela está preservada, fixa numa parede, e é um lugar visitável, é bem interessante, porque acho que ninguém não conhece a história, né? Ninguém nunca ouviu falar dos Cavaleiros da Távola Redonda. É este lugar. Então, o palácio onde o King Arthur morou é exatamente nesse lugar, em Winchester, e é muito bacana visitar. Também não tem grandes coisas, mas acho que este lugar é um lugar que vale a pena. Tem também um planetário com um centro de ciências, é um planetário que, muito embora por fora você não dê nada, você fala, nossa, parece do Parque do Ibirapuera. Vocês vão ver na foto agora, um formato arredondado, uma coisa no meio do mato, mas dentro é um negócio de tecnologia muito bacana, um planetário muito legal, um museu de ciência interativa, é um negócio muito bacana. Esse demanda aí umas 3 horas, 4 horas de visita pelo menos. Então, Winchester talvez seja o lugar de passar uns 2 dias para conseguir fazer tudo o que tem. E o último da rota sul, né? De Winchester para Salisbury, 45 minutos de carro, trem um pouquinho mais, 1h10, porque ele faz uma paradinha no meio do caminho. Mas também, vocês veem que não é muita diferença. É um trajeto pro sul que todo ele dá pra fazer de trem e dá pra fazer de carro. Salisbury, ele é muito famoso por causa do Stonehenge. Todo mundo acho que já ouviu falar também. São pedras, né, megalíticos. Cada pedra tem 4 metros de altura. Elas são colocadas numa forma circuncêntrica, assim, ele parece um oráculo, na verdade. E é impressionante a formação, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, uma foto aérea, a formação dele e como essas pedras foram colocadas desta maneira. Então é um lugar super famoso, todo mundo vai pra lá e tira foto no pôr do sol, no nascer do sol. Então é um lugar bem legal. E um outro lugar bacana que tem em Salisbury, porque todo mundo vai pra lá por causa do Stonehenge, porque as pedras são famosas, tira foto lá como monumento e tal, mas pouca gente sabe que tem um museu que chama, eu vou olhar na minha colinha, Boscombe Down Aviation Collection. Ele é um museu de aviação com várias aeronaves da época da Segunda Guerra. Então, eles desmontaram essas aeronaves, então você pode ter acesso, sentar, ver de perto com a mão, né, mexer no cockpit da aeronave, você pode ver o nariz, os motores fora dela, ver os aviões que a gente ouve em filme, né, o Seahawk, o Hunter F6, e eles têm mísseis e bombas de verdade, que óbvio estão desativados, né, mas os mísseis e bombas da época da guerra. Então é um museu muito bacana de se visitar.
Bom, de lá pra Londres, 1h30 para retorno, então a gente volta pro ponto de partida. É um lugar que vale muito a pena visitar, o sul da Inglaterra é a minha paixão, voltaria mais 200 vezes. Espero que vocês tenham gostado, próximo vídeo a gente faz daqui a pouco. Grande beijo!